Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, estejam alegres e felizes, aí na companhia da sua família, dos amigos, dos coleguinhas, mas principalmente na companhia do nosso querido amigo Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para mais uma história maravilhosa da vida de Cristo, que é o que nós estamos estudando, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Bom, turminha, antes de começar a contar a história, eu vou contar aqui um fato que aconteceu com o menino. Mas às vezes, o que aconteceu com esse menino pode acontecer com você aí também, na sua escola, no seu bairro, na sua rua. O Guilherme falava para todo mundo que o pai dele era rico. E aí o Martinho foi e falou pro Miguel, falou: "Miguel, você não acha estranho que o Guilherme diz para todo mundo que seu pai é milionário? Ah, não seria interessante se nós tivéssemos um amigo realmente milionário na nossa turma? Ah, eu não acho que o pai do Guilherme é milionário, não. O Guilherme gosta muito de contar vantagem. Ele gosta de armar pra gente. Será que o pai dele é milionário mesmo?" Falou Miguel. "Não, é só conversa não. Eu acho que o pai dele é milionário mesmo", o Martinho falou. "Mas como é que você sabe se ele é milionário mesmo?" "Eu não acredito nessas coisas sem prova", insistiu o Miguel. "É, sim, é importante uma prova de alguém que às vezes afirma uma coisa que você fica em dúvida, mas será que é verdade? Aí você fica aquelas dúvidas na cabeça. Mas pera lá, se o pai dele é milionário, então ele não ia estudar numa escola pública igual eu, ele estaria numa escola melhor. Se o pai dele é milionário, não ia morar no bairro onde eu moro, que é um bairro de classe média baixa, e não o bairro rico. Ou então poderia também ser o inverso, não é? Um aluno chegar aí na sua turma para estudar, às vezes ele é bolsista, né? Você estuda num colégio onde só tem crianças de classe média alta, e aí chega um bolsista e fala que o pai dele é milionário, que ele está estudando ali agora, mas ele não é, né? Mas ele não quer o quê? Se sentir humilhado perante os outros colegas, mas ele não tem nada, o pai dele não é aquilo que ele está falando que é. Então, ó, hoje na nossa lição, nós vamos ser o quê? Detetives, isso mesmo. Estamos à procura de evidências de que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus vivo. Isso mesmo. Depois que Jesus operou lá o milagre da multiplicação dos pães, que nós vimos, que ele alimentou 5.000 pessoas, só homens, sem contar mulheres e crianças. E depois disso nós vimos o quê? Que o povo queria, viu que ele era o Filho de Deus, não é? Por causa daquele grande milagre. E aí eles quiseram o quê? Colocar Jesus como o rei do povo, não foi o que eu expliquei na outra lição? E aí Jesus falou para os seus discípulos: peguem o barquinho e vão lá para o outro lado do Mar da Galileia, lá para a cidade de Genezaré. Só que os discípulos falaram: ai, mas o povo vai aclamar Jesus rei e a gente não vai estar aqui junto vendo, a gente quer ver também. Eles ficaram decepcionados. E aí nós vimos que Jesus operou um outro grande milagre. Ele andou sobre as águas, convidou Pedro para andar sobre as águas também. E nós vimos que Pedro, pela fé dele, ele andou sobre o mar. Quando ele duvidou, ele começou a afundar. Não foi o que nós vimos na nossa lição passada? Pois bem, e hoje Jesus já está lá, ó, com seus discípulos do outro lado do Mar da Galileia, na cidade de Genezaré. E ali nessa cidade, Jesus, novamente, o povo quando soube que ele chegou, olha só, e tendo passado para outra banda, chegando à terra de Genezaré, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste, e todos que a tocavam ficavam são. Então, depois que Jesus passou para o outro lado do Mar Galileia, o povo estava lá. Quando souberam que Jesus chegou, todo mundo ali. E Jesus operou muitos milagres. E aí houve a segunda multiplicação de pães e de peixes. Jesus novamente fez a multiplicação de pães
e de peixes. Aí, ó, e vou ler aqui para vocês. Eu tô lendo no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 15 e no versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxo, cego, mudo, aleijado e outros muitos, e os puseram ao pé de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo mudos falar, os aleijados são, os coxos andar, o cego a ver, e glorificava ao Deus de Israel. E aí, Jesus chamando os seus discípulos disse: tende compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Olha só, Jesus já estava ali do outro lado do mar da Galileia, na cidade de Genezaré, já há 3 dias. E não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não se desfaleça no caminho. Olha só como que Jesus demonstrou amor pela multidão, pelas pessoas. Eles já estão comigo aqui 3 dias, estão com fome, em jejum, só ouvindo eu falar do reino do céu. Prepara alimento para eles. E os seus discípulos disseram: de onde nos viria no deserto tanto pães para saciar tal multidão? Como é que nós vamos arrumar, Jesus, pão para esse monte de gente? Olha só, há alguns dias antes, não é? Digamos que 4, 5 dias antes, Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, alimentado uma multidão e ainda sobrado 12 cestos. E agora Jesus fala novamente para os discípulos dar de comer para a multidão. E os discípulos, cadê? Será que eles esqueceram 5 dias antes o milagre que Jesus tinha feito? E eles disseram, Jesus disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram. E do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Então Jesus, agora ele multiplicou os pães de novo, só homens, tinha 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus de novo sobrou agora 7 cestos de pães e de peixes. E Jesus falou para os discípulos: junta para dar para os pobres. E aí ele, terminando a missão dele ali, agora ele entrou no barquinho de novo e foi para o território de Magdala. E chegando ele lá no território de Magdala, Jesus chamou os discípulos, 12, porque essa região era uma região de deserto. E aí tá aqui, no capítulo 16 e no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, que era uma cidade ali perto de Magdala, interrogou seus discípulos dizendo: que dizes os homens ser o filho do homem? Então Jesus perguntou: quem é que as pessoas falam que eu sou? Eles falam que eu sou o quê? O filho do homem? Quem é que a multidão, o povo anda falando que eu sou? Jesus foi o quê? Investigar para saber o que as pessoas achavam dele, o que diziam dele. E eles disseram: uns diz que o Senhor é João Batista, outros diz que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, e outros diz que o Senhor é um dos profetas do Velho Testamento. E aí Jesus foi e perguntou para os discípulos: e vocês que são meus discípulos, que estão comigo todo dia, o que vocês dizem que eu sou? Jesus fez essa pergunta para eles, por quê? Eles viram Jesus operar o milagre da multiplicação dos pães na cidade de Cafarnaum. Aí atravessou o mar da Galileia, ele fez aquele grande milagre de andar sobre as águas. Aí Jesus multiplicou os pães de novo, né? E os discípulos, né, ali meio que como se ainda não soubesse quem Jesus era. Daí ele perguntou para eles: e vocês, quem dizem que sou? E aí Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então Jesus falou: bem-aventurado, você é feliz, Pedro, por entender que eu realmente sou o Filho de Deus. Pois também eu te digo
que o que você acabou de dizer não foi vindo de você, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Então, crianças, como é que a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus? Os discípulos precisavam da revelação divina, porque eles não entendiam. E hoje, como é que nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus? Através da sua palavra. Porque desde lá do livro de Gênesis, desde que Adão e Eva pecou, que Deus prometeu enviar um Consolador, né? Desde a criação do mundo, ele prometeu, ele falou que ia enviar alguém para quê? Para que nos salvasse do pecado. E por esse amor tão grande que ele tem, ele enviou o seu filho Jesus. Então os discípulos ainda não tinham noção de que Jesus era esse rei que ia vir para a salvação de toda a humanidade. Eles achavam, como a multidão falava, vamos proclamar o rei. Chegou o rei de Israel, porque eles achavam que Jesus ia livrar eles do jugo dos romanos. Mas não, Jesus queria que eles entendessem que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus e que tinha vindo para libertar não só eles, mas toda a humanidade do seu pecado. E aí, depois que isso aconteceu, Jesus pegou, né, e falou para os discípulos, tá aqui, ó, no capítulo 16 de Mateus e no versículo 20. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Jesus falou, já que vocês entenderam que eu sou o Filho de Deus, ó, fica quieto, que ninguém ainda do povo, se eles estão achando que eu sou o rei humano, deixa eles continuar achando que eu sou o rei que foi libertar eles de Roma. Mas vocês que já sabem, vem dos meus milagres, né? Jesus perguntou para ver se eles tinham certeza mesmo. Então Jesus, sabendo que eles tinham certeza que ele era o Filho de Deus, Jesus pediu para eles, ó, boca fechada, boca de siri. De vez em quando teu coleguinha não conta um segredo para você e fala, ó, fica quieto, hein? É só entre nós dois, não vai contar para ninguém o que eu falei para você. Então, ó, mandou que seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele convinha ir para Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, iam crucificá-lo e ele seria morto, mas queria ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus contou para eles o que é que ia acontecer. Falou, olha, nós estamos aqui do lado de cá do Mar da Galileia, mas eu vou ter que voltar para Jerusalém, porque me convém morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus começou a contar para eles o que ia acontecer com ele. E aí Pedro, tomando a parte, Pedro chamou ele no segredo e falou, vem cá, Jesus, deixa eu conversar um negócio com o senhor. Jesus, não fica falando que o senhor vai morrer, não. Não, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum vai te acontecer isso, não. Ele falou bem assim, não fala isso não, Jesus, o senhor acha que a gente vai deixar que algo aconteça com o Senhor? De jeito nenhum, não vou deixar não. E aí, olha só a resposta de Jesus para Pedro. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus repreendeu, não Pedro, porque Pedro deu uma brecha e deixou que o inimigo falasse através da boca dele, que era, não, Jesus, você não vai morrer não, que você acha que você vai morrer? Nós não vamos deixar, o Senhor vai ser proclamado rei dos judeus. E aí Jesus falou assim, cala a boca, Satanás, fica quieto. Às vezes isso não acontece com você, a professora tá lá na escola ou a mamãe tá falando sobre um assunto, né? Aí você levanta a mão, fala outro assunto que não tem nada a ver, atropela a conversa, falta com educação. Aí a mãe fala assim, quer fazer o favor de ficar quieto? A professora fala assim, ó, nós agora estamos estudando a língua portuguesa, não é matemática. Por favor, presta atenção. Aí você toma aquela bronca, você se sente até constrangido, né? E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou constrangido, porque Jesus estava falando sobre o que ia acontecer com ele. Jesus queria que eles entendessem que ele tinha vindo, que a sua vida, ele tinha uma missão especial. E os discípulos ainda não estavam conseguindo compreender. Então vamos lá continuar a nossa investigação, nosso serviço de detetive. E aí passado, aí aqui ó, continua ó, no capítulo 17, ó.
6 dias depois que isso aconteceu, de Jesus ter feito a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, ter falado isso com os discípulos, né, perguntado sobre o que eles achavam deles, Jesus foi mais para dentro ainda do deserto. E aí fala bem aqui, ó, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então, Jesus estava ali, os 12 discípulos, né? E aí Jesus falou para eles, ó, vamos seguir em frente, vamos mais para dentro do deserto, por quê? Para que nós possamos orar. Então, ó, Jesus os conduziu na subida árida do Monte Hermon. A Bíblia diz aqui que era uma montanha bem alta. Talvez até eles vissem algumas partes cobertas de neve, porque lá no deserto é assim, durante o dia faz aquele calor tremendo e à noite esfria, não é? À medida que avançava a montanha acima, os discípulos estavam cansados quando eles pararam para orar. E talvez eles orassem juntos, né, com Jesus a princípio, conduzidos pelo Senhor Jesus. E como seria bom, né, gente, a pessoa se orar. Não só nós oramos para Jesus, falamos com ele, nós sabemos que ele intercede por nós perante o Pai, falamos com ele todo dia. Já pensou o privilégio do discípulo estar ali orando junto com Jesus, ali aprendendo com ele orar, que coisa maravilhosa? Então, Jesus, ele pegou e começou a orar com os seus discípulos. Ele os convidou a orar. Vamos orar, gente, já que vocês estão cansados, vamos orar. E aí, Jesus está lá orando com seus discípulos. O que aconteceu? Os discípulos, muito cansados, Jesus continuou orando, só que eles, ó, 2 dias andando no deserto, estou cansado, tá de noite, vamos, ó, dormir. E Jesus continuou falando com o Pai. E quando ele orava, o que aconteceu? Que os discípulos deram aquele cochilo. Jesus, ele entrou em contato, sabe? Em uma comunhão tão grande com Deus o Pai, que Jesus, ele se transfigurou. Ou seja, ele tomou a forma corpórea que ele fica, a forma dele, que ele mora lá no céu. A forma como ele está lá sentado à destra de Deus Pai. E aí, ó, aqui tá falando no capítulo 17 de Mateus e no versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e do seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então Jesus, ele tomou lá a forma corpórea de como ele é no céu. Mas quando ele estava ali nessa sua forma corpórea, sabe o que aconteceu? Apareceram 2 pessoas que já tinham morrido, né, há muitos anos atrás, e começaram a o quê? A animar Jesus. Começaram a conversar com Jesus sobre a sua morte. E quem eram essas pessoas? Era Moisés e Elias. Então Moisés, que já tinha morrido logo depois que o povo, que Deus mostrou para ele a terra de Canaã, ele morreu antes de entrar em Canaã, e Elias, que foi um grande profeta. Depois eu vou estar contando a história deles para vocês também. Então, esses 2 personagens apareceram e os discípulos sabiam que eles eram importantes. E aí, ó, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, daí eles acordou quando ele está lá de noite, de madrugada, que eles viram aquela luz clara. O dia já amanheceu. Que eles firmaram, as estrelas no céu continuavam, mas daí eles ficaram espantados, porque além de Jesus, estava Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer aqui 3 tabernáculos. Vamos fazer aqui 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem
cobriu-os, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, quando ele estava assim, que Jesus viu que o quê? Que eles queriam que Jesus ficasse ali naquela sua forma e não fosse cumprir a missão dele. Eles queriam ficar ali junto com Jesus e não largar mais Jesus, ficar todo mundo morando ali no monte. E aí Jesus viu isso, ó. Moisés e Elias voltaram novamente para o céu e Jesus, aquela luz, veio uma nuvem, e aí quando aquela nuvem subiu de novo, Jesus já não estava mais na sua forma corpórea, que ele está no céu. Jesus agora estava na sua forma corpórea humana e os discípulos ficaram assombrados. Então, Jesus falou para eles, e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo seus olhos, ninguém mais viram senão a Jesus. Então, Jesus, quando viu que eles queriam idolatrar, né, Moisés e Elias, Deus o Pai já foi e falou: não, eles já viram, eles agora têm certeza de que você é meu filho. E aí veio a voz do céu falando: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvi. E aí os discípulos, a nuvem subiu, Elias e Moisés desapareceu e só ficou Jesus. Mas os discípulos agora ficaram espantados, porque agora verdadeiramente eles entenderam, ó. E descendo eles do monte, Jesus ordenou. Jesus falou para eles de novo, ó: boca de siri, ó, a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E aí, ó, Jesus falou para eles, ó: fica quieto, quietinho, quietinho. Mas o que os discípulos fizeram? E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: em verdade te digo que Elias já veio e restaurou todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Então Jesus falou: ó, Elias já veio, ele já teve a missão dele aqui na terra. E o povo se arrependeu do seu pecado? O povo fez o que meu Pai do céu mandou? Não. Elias já cumpriu a sua missão. E então entenderam os discípulos de que ele estava falando da parte de Deus. E aí os discípulos o adoraram e falaram assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então ali, ó, agora eles tinham prova de que Jesus era realmente Filho de Deus através dos seus milagres. Eles tinham agora certeza de que Jesus era o Filho de Deus por causa do poder de Jesus de fazer a mudança na natureza, fazer com que a natureza o obedecesse. E agora eles tinham a terceira prova de que Jesus era o Filho de Deus por ver Jesus na sua forma corpórea de santa, de que ele fica lá no céu, assentado no seu trono de glória junto ao Pai. Então, crianças, quando nós vemos essa história, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus não foi uma pessoa qualquer, porque ele foi tão importante que a nossa história é dividida, ó, a C, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Então, só disso daí, a gente já sabe que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o nosso versículo para decorar hoje é o que a voz que foi ouvida lá do céu, a voz de que Deus o Pai falou sobre Jesus. Então, ó, Jesus, assim que Moisés e Elias subiram, né, desapareceram, aí apareceu uma voz lá do céu falando, ó. O que foi que essa voz falou? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus, ó,
17, 5b. Então, ali houve a manifestação de Deus o Pai, comprovando que Deus o Filho era realmente o Filho de Deus. E os discípulos queriam o quê? Quando Jesus estava falando que ele ia morrer, que ele não ia ficar morto, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias, eles ficaram, né, ainda não queriam, né, que Jesus cumprisse a sua missão. Mas se Jesus não cumprisse a sua missão, como é que nós hoje teríamos os nossos pecados perdoados? Porque a Bíblia fala que ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. Lá em Mateus 1:21, o que fala? Bem assim, que ele salvaria o povo de todos os seus pecados. Então foi através desse tão maravilhoso sacrifício de Jesus na cruz que hoje nós temos os nossos pecados perdoados, o nosso coração limpo e a nossa salvação. Se não fosse esse sacrifício de Jesus, nós não teríamos como ir morar no céu e morar lá com Deus o Pai e com Jesus o Filho. Porque para chegarmos a Deus, a única maneira de chegarmos a Ele é através de Jesus, Deus o Filho. Então, crianças, o que nós aprendemos com essa lição de hoje? Que Deus, Jesus através dessa transfiguração e de Deus o Pai falando, ele mostra que Jesus é que tem autoridade sobre a natureza, é ele que tem poder para fazer milagres, é ele que tem a sua onipresença, ele é dono do tempo, ele está presente em todo o tempo. Então vamos imaginar que alguém com autoridade sobre você peça-lhe para fazer alguma coisa contrária à vontade de Deus. O que você faria? Você sabe que Deus é a maior autoridade, você aprendeu agora. Talvez essa pessoa que lhe deu a ordem não pense do mesmo jeito que você, né? No caso de uma criança, né? Você é uma criança, às vezes a professora não pensa como você. Às vezes você já é uma criança cristã, mas o papai e a mamãe ainda não é cristão e tem hábitos errados. A quem você vai obedecer? Você vai cultivar os hábitos errados das pessoas que ainda não têm Jesus? Ou você vai obedecer a Deus o Pai? Aquilo que ele fala dentro da sua palavra que você deve obedecer. Então, em primeiro lugar, você deve orar sobre o assunto, você vai orar sobre o assunto pedindo a ajuda de Deus, porque é necessário que você converse com a pessoa mais velha que tem autoridade sobre você, dizendo por que você não quer fazer o que ela te pediu. Fala, olha, às vezes um adulto fala bem assim, vai ali no bar, compra isso daqui pra mim, pra nós tomar, até precisa tomar bebida alcoólica. Aí você fala, Jesus, meu pai tá pedindo pra mim lá coisa, a bebida aí, mas eu não gosto, eu não posso, eu já tenho o Senhor no coração. Então me ajuda, você vai chegar no papai, vai orar e vai falar assim, papai, eu não posso não. Se o Senhor me pedir para outro favor, eu faço pro Senhor, mas esse daí eu não vou fazer não. Primeiro, porque isso não é saudável pro Senhor e também não é saudável para mim. Você vai lá e Deus vai tocar no coração do papai para entender. E se a pessoa insistir uma vez que você não é adulto, talvez seja necessário você obedecer, não é? Porque é teu papai, é sua mamãe. Isto é, se não for algo que prejudique outra pessoa. Se você pedir a Deus, Ele te dará sabedoria. Ele nos fez essa promessa. Então, vamos orar sobre isso agora mesmo, antes de eu terminar esse vídeo? Então, vamos lá. Querido Deus, Senhor, tem muitas crianças aqui assistindo esse vídeo que já são seus filhos, já te aceitaram como Senhor e Salvador da vida delas. E elas estão, Senhor, passando por esses problemas de autoridade. Porque eles têm sobre a sua vida o papai e a mamãe, que tem autoridade sobre eles, o professor, e eles ainda não te conhecem como Salvador da vida deles, como seu pequenino. Então, Senhor, ajude-o a fazer o que é certo. Ajude o Senhor, dá estratégia a ele para estar sendo obediente a seu pai, a sua mãe, ou quem tem autoridade sobre ele, mas também que ele continue sendo obediente a ti e a tua palavra. Guarde e protege todos os pequeninos.
e que assim como Pedro, Tiago e João se maravilharam de ver o Senhor transfigurado em toda a sua glória, que todos nós, papai, podemos também, o dia da sua volta, ter o prazer de vê-lo transfigurado em toda a sua glória, sentado aí no seu trono no céu. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, antes de terminar, eu vou cantar aqui uma musiquinha para vocês, que fala sobre a Trindade e sobre o poder de Deus, ó. Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um. Deus o Pai me ama, eu sei, pois me deu a sua lei. Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um. Três em um e um em três. Deu sua vida ao Filho a mim, com seu sangue me lavou, vive, pois ressuscitou. Três em um e um em três. Deu sua vida ao Filho a mim. Três em um e um em três. Vive em mim o Espírito, dia a dia com poder, me ajuda a vencer. Três em um e um em três. Vive em mim o Espírito. Então, crianças, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus mora aí dentro do seu coraçãozinho, assim como mora dentro do meu, e é Ele quem vai te ajudar a fazer o que é certo. É Ele quem vai te dar estratégia para você vencer o inimigo, vencer o pecado. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história e ficado assim maravilhados, que hoje nós aprendemos sobre o poder de Jesus, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve lá, aperta lá o sininho na opção todos, para que toda vez que eu postar um vídeo, vocês possam estar sendo notificados pelo YouTube. Curte, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, ó, digita lá que a professora Esther responde para vocês, tá bom? Beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!